meus mimosinhos, mimosucos deliciosos. Eu sou Beta Salles e esse é o Leve de Corpo e Mente, um programa onde a gente vai falar sobre o equilíbrio de uma forma leve e gostosa, com especialistas e convidados maravilhosos, a convite de Michelob Ultra, sim, que é leve, é refrescante, delicioso, assim como eu, assim como os nossos convidados, assim como você. Ai! E eu não tenho como falar sobre equilíbrio sem lembrar de um dado que afeta muita gente. 60% dos brasileiros se autodeclaram como ansiosos. 18 milhões de pessoas. É gente pra caramba, gente pra dedéu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como encarar a nossa vida, esse babado certo que é a nossa vidona, de um jeito mais leve, mais equilibrado e mais gostoso. Eu tenho um time maravilhoso aqui do meu lado. E eu vou começar chamando ela, que é especialista, tá, querida? A gente tem uma especialista aqui nessa casa. Ela é psiquiatra, é autora de livros de best-sellers. Mentes com ansiedade, mentes com depressão. Ela é a maravilhosa, a icônica doutora Ana Beatriz. Bia, Adorei. seja muito bem-vinda! Doutora, e aí? Esse dado que a gente deu aqui, eu falei certo? Não, você falou certinho, mas essa é uma estatística antes da pandemia. Beira mais ou menos... O que muda muita coisa. É mais ou menos 2018, da Organização Mundial de Saúde, que dizia que a gente tinha 11 milhões de deprimidos no Brasil e 18 milhões de transtornos ansiosos. A diferença de ansiedade, como você falou, 60% se diz ansioso. 60% sabe que tem uma ansiedade, um medinho a mais, uma insegurança. Agora, transtorno de ansiedade, que você falou, 18 milhões, já é quando você adoece do excesso de ansiedade. Entendi. Então, são as pessoas que têm transtorno do pânico, são pessoas que têm ansiedade generalizada, são pessoas que já têm sintomas do tipo taquicardia, alteração intestinal. Sou eu, doutora. Pois é, então você está de dentro de 18, que não é mais 18, porque depois da pandemia teve um aumento de 25% nos transtornos de ansiedade no Brasil. Mais 25%. Então isso dá seja... 22 milhões 450. É muita gente. E eu aposto que tem uma dessas pessoas também aqui ao meu lado, porque a gente tem mais convidados. Eu tô com uma dupla que é incrível. Ela é influenciadora, ela também é escritora. Ela já me ensinou muito e me fez eu me libertar um pouco de alguns paradigmas e me sentir mais à vontade com o meu corpo. E ele é um acontecimento. Ele é jogador de vôlei profissional, um dos melhores jogadores do mundo, tá, querida? E eu estou, então, com Alexandra Gurgel, Xanda e Douglas Souza. Oi, gente. Olá. Oi. Eu mesmo, Andréa Mello. Maravilhosa. Tudo bom? Eu tô bem, e vocês? Tudo ótimo. Tô bem também, infelizmente, também me encontro nessa estatística aí, hein? Quem não, Eu né? tô nesse dado aí. Em qual? No 60 ou no 22 milhões? Nos 22 milhões. Eu também, tô nesse. Tô nesse bonde. Você tá no bonde? Eu tô no bonde. Acho que quem não tá, né? Quem não Na tá no juventude bonde, aí, minha realmente, gente? acho que é bem complicado. É engraçado isso, né? Porque se você for na estatística da depressão, vai dar mais ou menos hoje 13 milhões 450, se eu não me engano. Então, o que está acontecendo é que alguma coisa está falhando nas nossas relações. Sim. Alguma coisa está falhando, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente encara o trabalho, porque essas estatísticas provam que não pode ser tão ruim assim. Não é para ser tão ruim assim. Se a gente está fazendo o que gosta, com quem gosta, e está seguindo uma trilha, assim, a trilha da vida, tem alguma coisa aí que a gente tem que mudar. Ou seja, falar sobre social, que é o que a gente vai falar hoje, então é muito importante pra gente combater ou amenizar esses dados? Com certeza. Lembre-se o seguinte, todos nós precisamos do contato social, das conexões sociais, porque senão você não vira um ser humano. Todos nós nascemos humanos, mas a gente vira ser humano no decorrer da trajetória da vida. A gente se torna, né? A gente se torna ser humano. Eu tenho uma pergunta, prof. Ele tava aqui, ó, com a mãozinha. Ô, prof! Tem uma faixa etária, uma coisa específica, assim, para as pessoas que mais sofrem ou não? É uma de coisa ansiedade? geral? Você tá falando de transtorno de ansiedade? Em geral, é quando a gente começa a levar a vida a sério. Ou seja, a vida começa a cobrar da gente determinados padrões e a gente começa a repetir sem se dar conta se é exatamente isso que a gente quer.
E aí que a gente então, pensando, na passagem da adolescência para a vida adulta. Início da vida adulta. Início da vida adulta. Então, ali naquela hora, a gente começa a rabiar um pouquinho na estrada da vida, porque a gente esquece que a trilha é a gente que faz. E aí você falou de padrões, né? A gente tá fazendo um trabalho importante, acho que todos nós aqui, a gente se une por isso. A gente tá tentando quebrar padrões, né? Sim. Então, o que a gente tá fazendo é muito importante também pra combater isso. A Xanda fala muito sobre isso, né, Xanda? Sobre essa quebra de padrões e de estigmas que a sociedade pressiona a gente. Sobre os nossos corpos. E isso deixa a gente muito ansioso, né? Toda essa pressão pra gente ser perfeita, pra gente seguir essa pressão estética, que é essa coisa da gente ser perfeita, de ter que ter o corpo perfeito, a imagem perfeita. Isso afeta diretamente a nossa autoestima, afeta a nossa imagem, afeta a forma como a gente se vê e a gente fica ansiosa, porque a gente quer ser igual a pessoa da internet, né? A gente que é da internet, a gente sabe, né? Exato. Hoje tá na moda aquela lipo que você desenha a barriga. Menina, E essa lipo sim. ficou famosa na pandemia, que é uma lipo que chama HD, né? De alta definição. Olha que loucura. Então, alta definição a gente quer pra uma tela, né? Não é pra Exatamente. barriga. Nada contra você quer fazer essa lipo. Mas é esse o nível, assim, que a gente foi chegando, né? E também falando de dados, os dados de cirurgia plástica em adolescentes e cirurgia plástica e procedimentos estéticos em adolescentes só vem crescendo, disparando, assim. Então, isso tá tudo E cada relacionado. vez idades mais baixas, E né? eu acho que, assim, não é sobre... 12. É de 13 a 18 anos essa Exatamente. idade. Então, é muito E o surreal. problema, eu acho que é importante a gente falar isso, não é sobre você querer mudar. Tá tudo bem Exato. querer mudar, mas assim, o porquê você quer mudar? O que tá te fazendo, né? Querer... A questão é você saber para onde está indo. Sim. Também. Né? Eu acho que, por exemplo, você falou da questão da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Em algum momento você sucumbiu ao padrão. Sim. E aí, em algum momento, você sacou, tem alguma coisa errada. Eu não tô feliz, eu não tô legal. E aí você tem que ter a coragem para mudar. Toda vez que você tem ansiedade, a ansiedade requer coragem. Porque a ansiedade, se você não enfrenta ela, a ansiedade é um medo. Como que se diz? Ansiedade e medo é a mesma moeda, tá? O medo eu sei o que é. A ansiedade eu não sei, mas eu tenho um medo relativo. E o medo é uma coisa que, se você não enfrenta, se você não corre e vai na direção dele, ele te joga na parede e ali você fica. Eu vi você falando num vídeo sobre ansiedade, que era, na verdade, assim, é esse medo, mas ele vira uma coisa obsessiva. Porque o medo é uma coisa inerente ao ser humano, né? A gente tem medo pra sobreviver. Mas aí é esse pensamento obsessivo que vira essa... Não, porque Não é? assim, Ai, existe entendi tudo errado, por exemplo, doutora. não, entendeu certo, mas vamos botar para ficar super Ai, que mastigadinho. Não, existe um sistema de detecção de perigo no cérebro. É o mais antigo que a gente tem. Então, por exemplo, você ao atravessar uma rua, você olha. Senão, você por quê? Às Você tem vezes medo. Não, porque você tem medo de ser atropelado. Então, tem, é importante ter um pouco de ansiedade, que é normal. Uma pessoa sem ansiedade nenhuma tem medo. É um psicopata, é uma pessoa fria, ela não sente nada. Agora, o medo, ele tem uma dose. Porque senão, se ele passar demais, aí você passa a adoecer. Do pensamento obsessivo, você está falando de um tipo de ansiedade muito grave, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Que é a mais grave dos transtornos de ansiedade. Entendi, doutora. Então eu entendi Entendeu? um pouco Tá errado, certíssimo. mas foi, né? Não, tá certíssimo. Gente, a gente tá falando de ansiedade e tal. Aí eu quero levar pro outro lado um pouquinho esse papo e perguntar pra cada um de vocês sobre o que é leveza pra vocês hoje em dia, na vida adulta aí, né? Como que é pra vocês? O que é leveza? Pra mim, eu acho que eu atribuo muito a equilíbrio, assim, sabe? Eu acho que na nossa vida a gente tem várias áreas que a gente tem que dar atenção. Eu acho que tem a parte profissional, mas a gente tem o social, a gente tem que dar uma atenção pros nossos amigos, sabe? Pra tudo tem que estar num equilíbrio bom pra gente levar a vida de um jeito leve e tranquilo, assim. Ai, bonito. Eu acho que o segredo é encontrar o caminho do meio, né? Mesmo, que é o equilíbrio. Concordo com o que o Douglas falou. É muito difícil, assim, esse leve eu não sou, eu sou pesadona. Porém, a minha energia é muito leve, a minha energia é muito gostosa. E eu acho que é isso que eu penso, assim, da gente trabalhar a nossa energia pra quem liga pra essas coisas, né? Pra quem se interessa pra essa parte do espiritual, lá. E pensar em ser uma pessoa boa e agradável pra si mesmo e pro outro, sabe? Eu acho que eu, quando eu era mais nova também, eu era muito combativa, muito reativa. Que isso? É machismo? É gordofobia? E tudo bem, eu posso falar que é uma coisa ou outra, mas eu acredito que é levar a vida de forma mais leve, sabe? Nem tudo precisa ser... Eu era muito apocalíptica, tô falando muito da minha personalidade, né?
Então nem tudo precisa ser tão… Ai! E tem a ver com a minha ansiedade. Né? Sabe? Tem a ver muito com a ansiedade. Tem a ver muito com esse medo de… Então vai dar tudo errado, então vai ruir tudo. Então acabou aquela coisa 880, Você partia pra briga antes por medo. Por proteção, medo. né? E foi muita terapia, foi muito caminho também pra conseguir hoje chegar num lugar onde eu não tenho mais crise de ansiedade, onde eu não tenho mais crise de pânico, que eu tinha, por exemplo. E levar a vida com essa leveza, entender que a gente que é influenciador, a gente tá sempre com o celular na mão. Sim. Sabe? Dormindo com o celular e toda hora com a tela na cara. Então, As pessoas acredito… falando de você. Tudo isso que dá ansiedade. hate. Então, acredito que é você criar os seus próprios rituais para que você consiga levar a vida no dia a dia. Eu criei um lema que não é meu, né, gente? Pelo amor de Deus, mas falei muito na internet. Na pandemia, um dia de cada vez, e é assim que eu levo, sabe? Você falou que queria até tatuar, né? Um dia de cada vez. Quero tatuar, um dia de cada vez. Ai, tatua. Pra que a gente possa realmente levar a vida… Tem um dia de cada vez mesmo. É isso que me guia. E pra você, Bia, o que é essa? Eu acho que, assim, leveza pra mim é ser quem eu sou, sem qualquer restrição. Nessa altura da minha vida, não faço restrição. E tá alinhado, meu sentido de vida tá alinhado no meu propósito de vida. O que é o sentido de vida? Esse sentido, ele tem a ver com os talentos que a gente herdou, né? Que a gente veio a esse mundo. Quando eu boto o meu sentido de vida, uso o meu talento para poder fazer o propósito da minha vida, que é onde eu quero chegar, ou o que eu quero compartilhar, aí é só seguir. Eu tenho a trilha da minha vida que ninguém me tira. Hoje em dia, ninguém me tira. Que lindo. Maravilhoso. Isso é muito importante. Eu tava pensando, né, no que é leveza pra mim, e eu sofro com ansiedade há muitos anos. Eu acho que pra mim leveza é se sentir presente no momento, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Total. E aí, tipo assim, independente se eu tô puta, se eu quero chorar, mas eu tô aqui, sabe? Isso pra mim é muito importante, porque é difícil pra mim. Então, pra todo trabalho. mundo, pra todo mundo. Sério? Pra Não todo sou mundo. só eu? Talvez isso seja a maior dificuldade das pessoas serem felizes. Porque as pessoas procuram felicidade no tempo errado. Por exemplo, aconteça o que acontecer, esse momento que a gente está vivendo agora tem que ser o melhor momento da nossa vida. Sim. Depois. A gente vai ser feliz aqui e agora. É um Senão, baita não dá. exercício, né? Sempre. Nossa. É um exercício difícil. Muito. Estar presente. Isso é muito louco. Ainda mais pra gente, que é a sociedade meio… né, líquida e tudo assim, muito voando rápido. para os lados, tudo rápido, muito estímulo. Viver o presente, estar presente é tudo. E isso, assim, independente do que você tá sentindo, assim, se foi ruim, se foi bom, que às vezes a gente quer amenizar isso, né, tipo, as dores e tal, mas elas são importantes também, né? Com certeza. Eu vou trazer aqui citações dos nossos convidados. Vou expor vocês aqui, tá? A gente acabou de falar de saúde mental aqui de gente. Agora eu vou ela expor. Vai expor a gente. Vai humilhar, vai humilhar. Primeira citação do dia. Saúde não é um corpo magro. É um corpo com exames em dia e saúde mental. Essa frase é sua, Xanda! Ai! Ninguém sabia. Gente, não acredito que foi ela que disse. Mas quando eu tô falando isso, eu não tô falando que saúde é um corpo gordo. Eu tô falando que saúde é mais do que uma imagem, uma estética. Exato, exatamente. E aí eu trago aqui também uma notícia sobre uma pessoa que também tá aqui. E a notícia é a seguinte. Eu amo que a notícia tem o seu nome, na real. Por saúde mental, Douglas Souza se aposenta da seleção de vôlei. E aí, o que eu quero dizer, né, com isso? A gente estava falando sobre esses padrões que a gente tenta alcançar. Douglas, jogador de vôlei, jogador profissional, é muita pressão, né? Pra Demais, você demais. ter alta performance. E a gente também sofre, né, toda essa pressão com o nosso corpo de ser perfeito o tempo todo. Sim. Então, eu queria que vocês comentassem mais sobre essas duas citações de vocês aí. Eu vou te falar que eu concordo, né? Lógico que é muita pressão, mas, gente, tem um negócio muito parecido entre a gente. Porque eu, sendo atleta, existe um corpo padrão do atleta. Sim. E eu nunca me encaixei no padrão desse corpo, sabe? Nunca, jamais. Porque eu tenho 2 metros e eu tenho 76 quilos. É pouquíssimo, entendeu? Tipo, os caras da minha altura, de 100 tem mais, sei lá, 100 quilos. 120 quilos. Tem cara de 120 quilos, de 2 metros, de 2,17 metros, sabe? É um negócio muito acima. E eu sou lá, um magrinho, no meio de todo mundo, sabe? Tipo assim, então…
sempre teve essa pressão de preparador físico, de comissão técnica. Isso é desde que você é muito novo, né? Desde Porque você muito entrou no pequeno. vôlei, você tinha 14, né? Eu entrei bem cedinho, Eu comecei a fazer lá cabeça. na minha cidade, muito tempo atrás, gente. Com uns 12 aninhos, 12, 13. Mas eu saí de casa com 14 pra ir pra São Paulo, pra buscar o meu sonho. E aí ali já começou, porque os meninos faziam musculação super pesado e não sei o quê. E eu também tentava fazer, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Eu falava, tipo, gente, mas por que o corpo dele cresce e o meu não? E você começa a ter, sabe, esses negócios Por que assim. nunca falaram pra gente de biotipo? Tipo Não, assim, pois é, More, nunca. Cada um tem o seu. Fica aí, sabe? Pois é, eles falam, é um negócio assim, mas assim, no esporte acaba Na que prática. é uma coisa um pouco velada, assim, sabe? Fala, não, tudo bem, é seu biotipo, assim, mas toma isso aqui, mas toma aquilo ali, sabe? Faz um pouco a mais, não sei o quê, tem tudo isso, sabe? Que a gente vai aprendendo a lidar com, né, quando a gente vai crescendo e tal. Hoje eu tenho 27 anos, mas, sei lá, com 18 anos, não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu ficava tipo assim, nossa, mas eu tenho que engordar de qualquer jeito. E aí é muito louco, porque assim, você se aposentou, você Sim. deu um grande chega pra essas pressões todas. Sim. E aí eu penso na Xanda, que quando você começou a fazer conteúdo na internet, que é 2015, 2015 a gente tava vivendo um movimento totalmente contrário ao que você fez. Sim. Era Photoshop na tua cara, era coach de emagrecimento, pessoas que muitas vezes nem eram formadas. Então, não era um profissional falando, eram, tipo, Blogueiras, influenciadores. musas fitness. Blogueiras, Musas, e o Musas- termo musa Musa. fitness. E, cara, e você veio totalmente contrário a isso. Foi um chega do tipo assim, meu, eu não aguento mais. Foi. Eu cresci, fui criada como uma criança com um pensamento muito conservador. Né? Com todos esses pensamentos e tal. Então, a primeira vez que eu comecei a questionar os padrões tinha a ver com outros assuntos. Tinha a ver com religião, etc., economia. E aí, chegou nesse ponto do corpo. Foi quando eu fui ler sobre feminismo, na verdade. E aí, foi em 2014, na época que também tava esse boom do feminismo. E aí, em 2015, eu queria falar sobre esses assuntos. Eu li alguns livros em inglês e tal. Tinha esse acesso também. E aí, eu vi esse negócio. Eu fiquei, o que é isso? Gordofobia? O que é isso? Preconceito contra a gente gorda. Eu achava que era uma coisa que se eu vivia sozinha. Uma doença secreta que eu tinha. E que era um problema, um transtorno alimentar, eu já entendia, mas eu achava que era aquela minha doença secreta. E aí, quando eu descobri tudo, o universo se abriu e aí eu quis fazer o canal da internet pra poder encontrar semelhantes. Porque, na verdade, ao meu redor, eu era uma tirada de doida. Xanda, você salvou a minha vida. Ah, que isso. É sério. Tipo, a minha vida inteira eu lutei contra o meu próprio corpo. E eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu sofro com um transtorno alimentar, enfim, hoje em dia eu sou tratada. Mas era uma briga eterna com o meu corpo. Eu nunca me vi em lugar nenhum. Eu nunca entendi isso. E o que você fez foi muito poderoso, assim. E é muito difícil sair disso, tipo, ser a primeira, sabe? Assim, tipo, uma das primeiras, né? E foi uma coisa que eu era tirada de muito polêmica. A Alexandra é polêmica, porque ela fala que gordo pode se amar, que gordo pode se aceitar. Eu falava, gente, eu tô falando que a gente pode se amar. Cadê a polêmica? Independente da gente querer mudar ou não ainda. Sempre teve essa abertura, sabe? Então eu fico muito feliz de me manter nesse assunto até hoje, e se evoluindo, o movimento Corpo Livre hoje, tomando cada vez mais, sabe, gente, adeptos mesmo. Então, mas realmente era uma coisa muito fora da curva. E, na verdade, é um assunto que tem tudo a ver com saúde mental. Com você gostar de si mesmo, você se amar, tem coisa melhor do que isso? Não, é autoestima. A gente vai passar a vida inteira nessa carcaça aqui, ó. Aí você vai ficar o quê? Brigando com ela? Eu, hein? Sem falar, você prefere passar a vida inteira odiando quem você é, ou lutando pra ser uma coisa que você não é, como você estava falando, ou começar a se amar, mesmo que você queira mudar, sabe? Exato. Não é fácil, mas é possível. É possível, né? O importante é ser feliz. Não Tem que ser é? feliz e já é, gente. É isso. Vocês se consideram, tipo, felizes hoje em dia? Tipo, satisfeitos, assim? Demais. É? Demais, assim. Eu passei por muita coisa, né? Principalmente com relação à saúde mental, né? Estando lá na seleção. Eu vivi lá durante 10 anos. Eu tive 10 anos de carreira lá. E passa voando, assim. É muito doido. Só que quando você tá lá, passa muito rápido, mas também acontecem muitas coisas que de repente você nem tem noção do que tá acontecendo. Porque você tá ali no meio do furacão, né? Você tá ali, né? Campeonato, treino, viagem, não sei o quê. E quando você para e você fala, tipo, gente, eu não tô legal, alguma coisa tá acontecendo, sabe? E aí quando você toma essa consciência, aí é o momento, eu acho, de você falar assim, não, chega, vou dar um stop, meu corpo, minha mente tá pedindo pra dar uma parada, pra tentar levar as coisas de uma maneira um pouco mais leve, sabe? Eu tô precisando de férias, sabe? Eu preciso viajar, preciso fazer alguma coisa. Eu ia te perguntar isso até, porque a gente botar o limite e falar o chega, ainda mais, sei lá, você tava na seleção brasileira, que é tipo, nossa, o sonho de, né, o top do atleta.
deve ser muito difícil. Tipo, o que você reconheceu no seu corpo? Alguma coisa? Do tipo, cara, eu tô, sei lá, com taquicardia, eu não tô… Não, eu tive momentos depressivos bem pesados, assim, lá dentro da seleção mesmo. Que começou em 2017. Que foi o primeiro momento, assim, onde eu falei… Gente, alguma coisa tá acontecendo comigo, assim. De pessoas que não me conheciam. Tinha conhecido um cara que era muito próximo de mim. E o cara próximo falou assim… Olha, o Douglas, ele é super gente boa. Você vai adorar ele, assim. Ele é maravilhoso. E aí, quando o cara vem conhecer, ele vê que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Super introspectiva. Fala assim… Não, esse não é o cara que você tava me falando. E aí, o meu empresário me liga e fala… alguma coisa tá acontecendo com você. E aí, tem que se abrir, tem que falar tudo o que tá acontecendo. Então, é muito difícil. Esse foi o primeiro momento, assim, que aconteceu. Que eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Mas eu acho que o mais difícil é você botar isso em prática, sabe? Você reconhecer, ok, beleza. Eu sei que tem que parar. Mas e aí, quando você vai parar? A coragem. Coragem de quando que mudar você o vai rumo chegar… que estava pré-estabelecido. E porque assim, isso, né? se você é jogador, chegar na seleção do teu país… é o topo. É o topo da carreira. Aí tem que ter coragem para mudar. Porque uma coisa é você perceber, mas cadê a coragem para mudar o rumo, né? De uma coisa pré-estabelecida, que todo mundo fala, mas como assim, né? Como ele tá infeliz, né? Ele tá, tipo, vivendo o auge dele. É o sonho de todo mundo. Todo atleta sonha em chegar lá, quer chegar lá, não sei o quê. É realmente muito difícil. Ainda assim, eu tava no auge, né? Eu tinha acabado de jogar uma Olimpíada, onde tinha estourado. Tipo assim, você brilhou. Foi mas olha muito que louco. doido, assim. Você brilhou na Olimpíada, não só agora indo pro lado mais de esporte. Você brilhou porque você é um atleta muito maravilhoso, você é um ótimo atleta, mas muito pelo seu carisma, né? E justamente pelas quebras, do tipo assim, ver os bastidores das Olimpíadas. Tipo assim, você testando a cama reciclável, pelo amor de Deus. Eu te conheci nesse vídeo. Eu falei, o que tá acontecendo? Um fora do padrão aí pra variar, né? Porque os atletas também são muito assim, né? Todo mundo é quietinho, todo mundo não faz nada, não gosta de rede social. Posta uma foto, sei lá, por mês. É um negócio muito assim. E eu não, eu sempre fui um pouco mais aberto. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer graça, eu gosto de conversar, sabe? De fazer minhas coisas, assim. Então eu mostrava isso pras pessoas nas Olimpíadas, as pessoas começaram a gostar e me seguir e tal. E foi daí que as pessoas conheceram o Douglas Souza. Mas tinha a parte do vôlei, né? Que quando eu tava ali na quadra também, tava tipo, super focado e jogava e não sei o quê. Né? Mas foi um período muito legal pra mim. Só que aí veio essa parte de anunciar, né? Que eu ia sair da seleção. E como é que você tomou coragem? Qual foi ali o ponto de virada? Porque você já sabia. Sim. Mas qual foi a hora que você falou? Eu sabia desde 2018. Hoje. Em 2017, sim. Em 2017 tinha acontecido esse negócio que eu contei pra vocês. Em 2018 eu cheguei pro meu empresário. Depois de um campeonato mundial, eu tinha acabado de ser o melhor ponteiro do mundo. Ponteiro é uma posição do vôlei, né? Pra quem não conhece. Da ponta, né? Daquelas. Da ponta, Da ponta. Exato, She's so smart. So smart, exato. Thank you. Aí, eu tinha acabado de ser o melhor ponteiro do mundo. E aí eu falei pro empresário, olha… Acabou pra mim, tá? Eu vou até Tóquio, depois disso, um beijo. E ele assim, não, mas como assim? Você não pode, você é muito novo, né? Aquele negócio todo, e realmente sou muito novo. Sim. Mas eu falei, cara, eu não posso passar por cima de mim. Eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que o Douglas representa, né? Sendo gay, né? O Douglas lá representa muita coisa, sabe? Não era só por mim. Se fosse só por mim, eu ia pegar minhas coisas ali e ir embora ali mesmo, sabe? Em 2018. Mas como eu tava representando muita gente, né? Muitas crianças que são fora do padrão e que desejam chegar na Olimpíada, que desejam chegar no top de alguma coisa que você faz da sua vida, eu precisava ir. Então, eu me mantive até as Olimpíadas. E aí, eu cheguei lá. Aconteceu tudo que aconteceu. Explodiu, não sei o quê. Várias pessoas que sabiam que eram muito próximas de mim chegaram pra mim assim… Eu duvido que você vai sair agora. E eu assim, meu anjo, você não me conhece. Não, e te ver assim, né? A gente não imaginava. Porque o seu boom foi nas Olimpíadas, né? De rede social. E você esbanja a alegria, né? Você esbanja alto astral. Então, quando a gente vê, a gente nunca imagina, né? Ninguém imagina a luta, ninguém imagina. Mas tem ansiedade, tem depressão, tipo, parece que não existe, né? Exato. Isso é muito doido. Coisas dos bastidores que as pessoas não veem. É interessante que as pessoas têm um conceito errado de quem sofre de transtorno de ansiedade e depressão. Não são pessoas fracas, são pessoas que esticaram a corda há muito tempo. Então, você vê, ele planejou direitinho, ele sabia o que ele ia fazer. O tempo inteiro. E divou, né? Que você fez que nem Greta Garbo, né? Soltou a Hilda, né? Que foi um ícone, né? No cinema. E saiu pra nunca mais. Exato. A minha psicóloga fala sempre pra mim com relação à ansiedade. Ela fala assim, você é muito resiliente. Eu acho que a palavra é essa, assim, de você conseguir se refazer. Não, é muito foda. Sim. E
aí agora eu quero ir pra esse lado do esporte, que a gente coloca muito esse estigma do tipo, ai, eu puxo ferro pra ficar gostosa. Não. Mas tem outras coisas envolvidas, tem a diversão envolvida. Tem. E aí, Xanda, pra você hoje, se exercitar é o quê? Então, eu tenho uma coisa parecida que eu poderia ser uma atleta hoje. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu já tinha essa altura. E aí eu jogava handball. E aí eu comecei a jogar profissionalmente no Vasco, lá do Rio. Comecei a jogar na sub... Eu não lembro o nome. Era sub-15, mas era isso, eu era criança. Ponteira. E aí, não era ponteira, eu era pivô. Com esse tamanho. E era uma coisa que começou a ser muito legal, muito divertido. Eu fazia vários esportes, não sei o quê. E aí, simplesmente, quando começou aquela coisa... mas você tem que malhar. E você tem que fazer não sei o quê. E você tem que fazer musculação. E você precisava ser mais magra, porque pivô é muito leve. Eu falei, gente, pivô é desse tamanho. Eu já sou alto. Você quer... Essa sou eu. Barreira, né? Eu sempre era a melhor jogadora. Então, era muito bom pra mim, essa parte do esporte. E isso me dava muita felicidade. Quando começou essa pressão... Falei, que bosta. Aí tinha que fazer body combat na academia, zumba. Sabe? No zumba não. Zumba era legal. Na minha época era lamberóbica. Lamberóbica. Zumba virou Nossa, coisa. parece Nunca ouviu falar em lamberóbica? Não. Lamberóbica é o... Tipo lambada? Não, é tipo zumba. É uma Os que conheço chamam de zumba, conheço zumba hoje, step. que é dança. Lamberóbica? Gente, lamberóbica, pelo menos na academia do Porque Rio. tinha a parte ouviu aeróbica, falar? queima Porque é dança, você... Exatamente. Enfim. Eu acho que é lá do Rio isso aí, tá? É verdade. acho que é coisa carioca, né? É que a gente é carioca. É verdade, é verdade. A gente é carioca, é um negócio fechado aqui. Não, desculpa. Mas, aí quando começou essa pressão toda, não era mais legal. Sabe, a minha mãe me falava que se eu não fosse na missa aí, gente, essas questões. Se eu não fosse na missa, eu tinha que fazer 1 hora de esteira por dia. Aí ela ficava na minha frente. Então a minha mãe me pressionava pra ser aí magra. É um reforço negativo. Sim. Totalmente. Eu tava gravando um podcast esses dias, daí eu falei assim, cara, na minha escola, o castigo era você dar a volta na quadra. Tipo, o reforço na minha vida do esporte sempre foi negativo, eu fazia balé. E aí, quando eu fiz 11 anos, eu engordei bastante. A minha professora de balé vinha, que usava colã, né? E pegava na minha barriga, assim. Falava, você precisa emagrecer, você não pode dançar balé assim. Eu amava balé. Eu saí. Tipo, e nunca mais. Abominei por muitos anos. Se não falar pra sua mãe, se eu fosse sua mãe, ela dar uma coça na cara dela. Mas eu Mas se falei, bobear, a mãe dela ia amiga, querer que ela emagrecesse. Me levou no médico, na endócrino. E até parece um pouco com a sua história. Que acho que seu pai te falou isso, mas a minha médica virou pra mim e falou assim, se você não emagrecer, você nunca vai pegar ninguém. Você não vai ter amigo. Tipo... Você Não, quem falou pra mim foi o médico. Foi o médico? Foi. Meu Deus. Foi o médico? Então, foi uma médica também que fez isso comigo. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 9 anos. Cara, Tipo assim, eu fui no médico porque minha mãe achava que tinha começado a nascer minha irmã. Ai, a Alexandra é gorda, um pouco diferente. Vamos lá no médico, ela tem que espichar. Aí o médico endocrinologista virou pra mim e falou, olha, ninguém vai te querer porque você é gorda. Eu assim... Hã? Isso já é cruel ouvir isso adulta, né? Imagina criança. Criança. Isso é tipo... É um crime, sabe? É um trauma que você coloca ali na E criança. infelizmente, todo esse trabalho que eu já faço há um tempo, tipo... As pessoas, elas comentam que a insatisfação com a imagem delas começa nessa idade. Sabe? Nesse começo do final da infância, com o início da adolescência, pré-adolescência, né? Sim. Então é onde a gente tá formando o nosso caráter, a parte do afeto, a parte do social, por exemplo, eu não tive. E é Eu uma não coisa que vivi. eu trabalho até hoje. Tipo assim, eu tenho dificuldade de me sentir desejável no corpo que eu tenho por conta disso. Tipo assim, de um negócio que me falaram há muito tempo atrás. É um trabalho, assim, É um sabe? trabalho de terapia e mental. Hoje em dia as pessoas chegam pra mim, Alexandra, como é que você fica de biquíni, você aparece na televisão e você... Cara, é uma coisa que eu ficaria pelada aqui agora, sabe? Eu não tenho mais esse... Eu também. Não é nem, Vamos. não é nem a questão... Uou! Ai, gente, Não é nem a questão do agora. pudor, é a questão dessa liberdade com Sim, o corpo. de se sentir à vontade. De tipo assim, cara, eu tô de boa, é isso. E isso é uma barreira que você ultrapassa e você vai... não gosto disso, mas não vou deixar de viver. Não vou deixar de mostrar, Vai não vou deixar deixar... de ir pra praia. Não vou tipo passar assim, calor, entende? É sobre isso. Sim. Eu acho que essa é a mudança de chavinha, a gente aprender a virada. lidar, né? Eu não sei pelo seguinte, eu acho que no fundo, a gente já compreendeu, todo mundo, que a gente é energia, gente. Sim. A gente está provisoriamente materializado num corpo, mas a gente sempre foi e sempre será, em forma energética. Se a gente não tem isso muito consciente, o corpo é provisório, é absolutamente provisório, ele tem que ser funcional. Exato. Eu quero um corpo saudável, para quê? Para me levar, para voltar, para eu ter prazer. E isso é falar sobre autoestima. Porque qualquer outra coisa é projeto pré-fabricado de autoestima. Então você vai ter uma autoestima bacana quando tiver isso.
Você está falando da mãe, da médica. Sim. Tem médicos horrorosos, gente. Eu sou médica e falo, peço perdão a vários pacientes pela classe. Eu peço perdão. Porque, assim, eu nunca botei isso nos meus adolescentes. E o que eu vi era que tem muitas mães medicam seus filhos para emagrecer. Assim que foi comigo? Muitas, mas assim, eu falo assim, quem te deu isso? Minha mãe. Quem proibiu isso? Minha mãe. E eu vou falando assim, cara, isso vai acontecer naturalmente. Isso, assim, é um prejuízo na sua vida inteira. Porque tipo, a sua relação com a comida, a sua relação com o exercício físico vai ficar totalmente desconfigurada, né? A não ser que você saque que você tem que fazer novas trilhas. Nosso cérebro é como se fosse uma floresta. As trilhas mais marcadas são aquelas que a gente recorrentemente vai para lá. Então, é do medo, da insegurança. O cérebro, ele gruda as coisas ruins. E tem muita dificuldade de abrir fronteiras para as coisas boas. Mas se a gente saca isso, a gente começa a valorizar as memórias boas. Como assim? A gente está aqui agora. Eu estava vendo vocês falarem, eu estou vendo a paisagem, eu estou vendo o cenário, eu estou vendo a roupa de cada um, porque eu quero me lembrar disso daqui a 10 anos e falar, gente, que galera legal que estava lá. Isso é uma memória boa. A memória boa no cérebro tem que ser trabalhada. A gente tem que viver para construir boas memórias. Reforço. Porque senão só fica reforçando os mesmos velhos caminhos. Total. Então a gente tem que ter essa coisa de estar vivendo um momento bom e falar, para tudo. Deixa eu lembrar do cheiro, da música, porque eu quero contaminar o meu cérebro de boas lembranças. É um exercício mesmo. Eu, no final do dia, todo dia, pode ser o pior dia que eu tive, eu separo a parte boa e falo, poxa, mas isso foi maravilhoso. E pode ser um dia que eu perdi coisas. E eu falo assim, cara, mas teve aquela hora que o meu secretário é fantástico, meu secretário canta ópera, fala 5 línguas, tem 1000 personagens, sabe? E aí, no final do dia, eu falo, vamos lá, o que nós temos que ver hoje? Ele faz 1000 palhaçadas pra mim. Eu, exausto, eu falo assim, não, mas eu vou rir, peraí, depois a gente vê isso. Faz pra mim de novo isso. E aí dá aquela quebra, né? Tipo, aquele respiro, cara, assim. sabe, eu não vivo sem ele. 25 anos que ele tá comigo. Ele tá aqui? Não, meu secretário não, tá no Rio, Marcinho. Beijo, Marcinho. Beijo, lindo. Liga pra gente. E, Douglas, então, assim, hoje em dia, você acha que você consegue se exercitar de uma forma mais tranquila? Tipo, e levar pra um outro lugar? Depois Sim, porque hoje em dia eu jogo no meu clube, né? Lá em São José dos Campos, que é a sua cidadezinha maravilhosa. E eu consigo me divertir, né? Eu consigo deixar as coisas mais leves, né? Agora eu consigo criar laços, né? No time, que são 17 pessoas, você vai criando um pouquinho de laço com a galerinha ali. E aí você vai dando risada de algumas coisas, vai contando a fofoca. Um negócio aconteceu no Instagram, um negócio da série. Essas coisas vai, né? Tipo, te ajudando a levar as coisas mais tranquilas, assim. Então eu consigo, sim, me divertir um pouco mais. Acho que é um conselho, até a gente fofoca, hein? Tipo, fofoca quebra tudo, não é? Não, mas fofoca reversa. Fofoca reversa. Não, vamos mas falar tem que ser... bem dos outros, vamos. Não, fofoquinha é gostosa. Informações, troca de informação. Tem umas fofocas que são maldosas. Exatamente. sem Fofoca veneno. do bem, gente. Não pode Sem ser veneno, pesada, não, não. gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra ficar falando da vida Senão dos outros alimenta inteiro, os não. haters. É assim. Tá bom. Beleza. E você, Xan? Ela ficou chateada. A gente não vai fofocar depois, a gente não vai. Ai, mas é tão gostoso. A gente conversa depois. Tá bom. E, Xanda, pra você hoje se exercitar é o quê? Eu vejo, tipo, você começou fazendo yoga, né? Com a mina que hoje em dia é sua personal. Sim. Ah, estudei toda a Queria vida. fazer yoga, eu nunca fiz. É muito legal. é bom. Eu queria muito. Eu acho super vibes, assim. E acho super importante, né? Te manter Mas tranquilo. no começo, pra pessoas ansiosas, é bem difícil. Tipo assim, fica aí, agora respira. Amor, Porque você alegria e tem que gratidão. tá ali. Como é que é? Você Ela tem tem que um tá ali. tempo? Depende do tipo de Depende. yoga. Tem vários tipos de yoga. Tem a prática, a rata. Vinyasa. Tem várias yogas. Eu fazia a prática, que é mais de... É meio terapêutica. A melhor parte da yoga no final, que você deita no chão, chama Shavasana. Shavasana. Que aí você só deita e relaxa, geralmente eu durmo. Aí é bom. Mas sabia que eu lembro... Mas é muito bom. Quando Você eu faz uma tinha meditação. 15 anos, quando eu comecei a fazer yoga, eu não... Na hora do Shavasana, eu não conseguia ficar de olho fechado. Eu era tão ansiosa que eu ficava assim, sabe? Com a pálpebra tremendo. E hoje em dia eu consigo, é uma puta vitória. É muito assim. difícil. Melhorou Mas eu muito comecei. a ansiedade. Porque o ansioso não consegue mesmo. O ansioso fica com o olhinho aberto falando assim, não acredito pálpebra. que tá todo mundo... Deixa eu ver, estão mentindo. Nossa, me dava Só eu que não raiva. consigo. Exatamente. No começo foi um desafio, mas aí foi muito bom pra mim. E aí depois eu comecei, essa mesma professora, a me dar aula de funcional. Aí eu comecei a malhar e tal, e aí eu comecei a correr.
E aí foi quando… A minha relação com o exercício físico hoje é de entender que o meu corpo pode. Porque eu entendia também que meu corpo não podia, né? Então hoje eu gosto de malhar porque eu gosto, sabe? Sim. Principalmente pegar peso. Eu não gosto muito do aeróbico, confesso. Mas pegar peso é muito da hora, é muito né? da hora. Eu comecei a muito gostar maneiro. agora. Comecei a gostar de trilha. Você virou Ganhei a mochila da Michelob aí e já falei, vou pra ó. trilha, vou fazer trilha com ela. É verdade. Porque dá pra manter o negócio ali resfriadinho. Porque assim, é legal, sabe? Porque também meu corpo não conseguia, gente. Essa era a verdade. E não era por eu ser gorda ou ser magra, era porque eu não tinha capacidade física. Resistência, meu coração não aguentava. Então eu voltei a me exercitar com mais firmeza, porque eu tenho questão do meu silicone, eu vou tirar o silicone, questões. E aí eu comecei a perceber, cara, vou fazer uma cirurgia, preciso do meu coração bem. E aí voltei a me exercitar pensando realmente na minha saúde, pela primeira vez na minha vida. E foi muito bom o benefício que teve nos arredores de tudo. Que eu falei, caraca, que gostoso, ficar chapadinha. Chapadinha de endorfina. Se sentir bem, entendeu? E se sentir bem pra poder fazer tudo. Tipo assim, Tudo. pra rebolar, pra ir na farofinha da GQ. Pra, tipo assim, fazer todo o seu rolezinho, né? Mas eu vi a Bia falando que você gosta… Você e sua vida? Que você gosta de… Você curte hoje em dia fazer exercício muito pela longevidade, né? Com certeza, eu quero ser uma velhinha funcional. Exato. Pelo amor de Deus, só por isso. Meu corpo tem que me servir. Eu não vou servi-lo. Meu corpo tem que me cerveja. Você falou. Tem que me servir. Meu corpo tem que me cerveja. Né? E, por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta. Ai, eu amo. Adoro andar de bicicleta. Você gosta de spinning? Não, eu gosto da bicicleta. E, por exemplo, quando eu escrevo… paisagem, né? Quando aquilo vai rodando, quando eu escrevo, eu acabo de escrever… Quando eu estou escrevendo um livro, eu escrevo mais ou menos 6, 8 horas por dia. Eu começo muito cedo, em 3 meses eu finalizo. Eu começo muito cedo, tipo 6 horas da manhã. E aí, quando é 3 horas da tarde, no máximo 4, eu pego a bicicleta e vou dar 2 voltas na lagoa. Então, Adoro. olha quantas coisas legais que, tipo, envolvem exercício físico. Muito mais do que, né, tipo… Não, e ar livre, sabe? Eu ando aquela lagoa toda, depois eu paro, eu conheço o carinha da barraca, aí eu paro, tomo água de coco, converso. Eu sou muito assim. Astral, o cara da né? bicicleta, eu adoro saber da vida dos outros. Eu sou uma eu voyeur também. de ser humano. Eu também sou Entendeu? voyeur. É o De novo, boa. é o jeito chique de chamar fofoqueiro, você sabe, né? Voyeur. Não, porque assim, eu não pergunto nada. Eu não pergunto nada, a pessoa vai falando, vai falando. Mas a pessoa fala, né? Fala. A minha avó é assim também. Ela vai na não feira, ela vê. conta tudo pra todo mundo. As pessoas falam, é uma coisa tão interessante. No mundo que a gente está vivendo, poucas pessoas ouvem os outros. É verdade. Tem muita gente falando, querendo seus 15 ouvido. segundos de glória ou de fama, mas tem pouca gente escutando. Então, como eu tenho essa coisa da escuta, cara, é impressionante. E aí depois tudo vira conto, né? Ai, linda. E às vezes as pessoas só querem ser escutadas, né? Só um pouquinho. Nem que você dê solução ao problema. Às vezes as pessoas só querem jogar pra fora. Só ouvir, isso. né? É Só verdade, isso. só quer isso. botar pra fora. Você já ajuda a pessoa 60%, 70% ouvindo. Só ouvindo, sem julgamento. O que é muito mais difícil. E tem a ver com o seu trabalho também, né? Assim, Graças a Deus. Eu tenho isso, assim, julgamento zero. Agora eu quero saber do KKK. Que vocês são rolezeiros, né? E eu quero saber da hora do rolê. Tipo, se vocês gostam de um socialzinho, se rebolas, arrabas, se danças, se… O que vocês curtem fazer na hora da zoeirinha? Eu adoro, né? Eu não tenho muita folga, né? Pra mim é babado. Eu tenho 2 jogos por semana, quando eu tô em temporada. E quando não tem, tá treinando, enfim. É babado. Mas é difícil. Mas sempre que eu tenho… A gente tem, tipo, joga à noite. Aí no dia seguinte deve ter uma folga, o dia inteiro. Aí eu gosto de fazer um rolezinho em casa, de boa, um social, sabe? Chama os amiguinhos, faz um churrasco. Aí eu gosto, é uma coisa mais de boa. Mas eu também gosto de uma baladinha, às vezes. De sair, gosto. E você gosta de jogar os… eu gosto também. Que também é a sua quebra, né? Tipo, exatamente. Mas eu consigo fazer isso aí também durante a semana, sabe? À noite, depois do treino. Tá. Consigo fazer isso daí. Tomar uma cervejinha também leve, me ajuda também bastante. Dá uma desopiladinha. Coisa boa. É de boa. E tu, Xanda? Eu fico alternando entre as redes sociais, sacanagem. Aí eu faço uma faz tudo, dancinha né, pra amiga? uma, faço uma dancinha na outra, brincadeira. Vou pro TikTok. Não, eu não sou uma pessoa rolezeira, eu sou uma pessoa muito caseira. Mas já acabei de vir da farofa lá que você falou, né? Então, assim, foram 3 dias de rolê. 3 dias. Então, assim, eu me desafiei, 33 anos, entendeu? Mas é pra isso que eu malho, é pra isso que eu tô aqui, né, na internet. isso. Então, assim, Deu é pra certo. isso, deu É super isso. certo. Porque isso é verdade, porque depois que eu comecei a malhar, entender o benefício de malhar e tal, eu consigo aguentar muito mais uma festa durante o dia de salto.
Saltão. Eu achava que salto não era pra mim. Eu também tinha Ai, essa salto brisa. não é pra mim. Na verdade, não era pra minha coxa daquele momento, que não aguentava. Minha batata da perna. Então, assim, isso mudou. Sabe? Mas eu não sou a pessoa... Por exemplo, hoje eu vou... A gente tá aqui de tarde. Eu vou ter uma festa 2h da manhã. Eu tô aqui. Meu Deus, o que eu vou mandar de mensagem pra desmarcar? Mas ao mesmo tempo, é um date. Aí não dá, entendeu? Eu tô solteira, recém-solteira, entendeu? Isso tu não contou. Possíveis dates e tal, possíveis e tal. Entende? Entendi. Aí a missão da solteira, aí ela vai. Isso é uma motivação também, É uma baita Beijar motivação. na boca é motivacional. Que é bom demais, né, Bia? Você gosta? Olha, claro, gosto, mas eu tô mais que nem o Douglas. Eu sou uma pessoa assim que eu adoro. Eu trabalho muito, muito mesmo, mas eu adoro reunir os amigos, assim. E hoje eu tenho uma seleção de amigos. Gente, a gente ri muito. Ri muito. E eu costumo dizer o seguinte: se você for ver a história da humanidade, ela se reuniu em volta do fogo para se proteger, se reuniu em volta de fazer a comida e se reuniu em forma de buscar prazeres, né? Através de plantas, de qualquer coisa. Sim. E se você for ver, todas essas plantas que tiravam um pouco o homem da realidade ou dava aquele momento de relaxar, sempre está ligado a uma substância chamada endorfina, que não é só do esporte. Ah, é? Não. O esporte, para gerar endorfina, você tem que ir no limite da dor. Que a dor provoca a liberação de endorfina porque é anestesia. Exatamente. É endorfina. Exatamente. Agora, por exemplo, gargalhar com os amigos libera muito endorfina. Sim. As pessoas não têm noção. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu facilmente você me captura para rir. Porque eu gosto. Chega num ponto que meu cérebro está condicionado. Eu vou até o xixi. Nossa, na hora que eu faço aquele xixizinho, que sai aquele primeiro xixi Daquele de rir, Correu mesmo. aquilo pra mim é uma avalanche. Então, assim, hoje eu gosto de gente bem-humorada, eu gosto de gente que faz piada de tudo, inclusive de mim. Que assim, Saber uma pessoa rir de que si não ri de mesmo, si né? não merece credibilidade. É verdade. O que mais vocês gostam de... Não, e vamos combinar, né? Uma cervejinha na dose certa, o que acontece? Libera endorfina. Libera endorfina. Qual é a primeira etapa do álcool? Porque o álcool tem 3 etapas. A primeira é aquela que você sente o corpo ficar leve, aquela coisa Relaxado. Relaxadinho. É esse o grande barato que tem que se procurar. E agora eu quero saber dos nossos convidados. A gente falou, né, sobre saúde física, saúde mental, exercício, rolê. E aí eu venho aqui, ó, com um conceito pra vocês. Só vale se for pra curtir. Então a gente faz tudo isso com o propósito de curtir tudo isso, todos esses processos. Não é mesmo? Com certeza. O que é, então, só vale se for pra curtir, Bia? Só vale se for pra gente ser feliz. E ser feliz não tem nada a ver, tá em algum padrão. Ser feliz é paz de espírito. Aquela hora que eu paro assim e falo assim, puta, valeu o dia. Ou quando Valeu, você dia. vê com você mesmo, assim, em momentos, você fala assim, pô, eu sou uma massa, tipo, e que você se sente bem dentro de você, Com certeza. não é? E pra você, Os Som? chakras alinhados. Alinhados. Espírito, corpo e mente. Difícil falar depois dessa mulher. Perfeita, né? Ai, gente, como é que a gente fala? Obrigada. Muito Foi obrigada. É isso. Maravilhosa. Ai, eu tô apaixonada. Estamos. Estamos, né? Também por vocês. É sério. A energia tá. gente tá Isso Estamos aqui. curtindo. Só pra curtir. Tá valendo, Vamos estamos curtir curtindo. juntos. Isso. Olha, mas esse negócio de curtir junto é muito difícil, porque também não é qualquer pessoa que. Já terminou uma amizade depois de viagem, por Já, exemplo? óbvio, isso é várias. Então, assim, tenebroso. realmente só vale se for pra curtir na companhia certa. Com certeza. Às vezes você pode Quando a curtir energia sozinha. bate. Sozinha. Às vezes a gente acha que a gente não consegue curtir sozinho. Por exemplo, botar uma música, tomar uma cervejinha. Mas curtir muito. uma vibe. Nossa, e é tão gostoso, Aham, eu Tu faço também isso, consigo, jogando, coloca a musiquinha, xingando cervejinha os outros, leve. né? Às vezes, não, calma. Não, mas você fica ali tranquilo, escutando uma música. Ai, gente, é uma delícia. Você se curtir, sabe? muito também. bom. É aquela importante. hora que você é dono do seu tempo. Gente, isso é luxo, artigo de luxo. Você ser dono do seu tempo. É isso. E saber o que você esse faz com o momento. seu tempo. Exatamente. Charlie Brown Porque é isso. Jr. Às vezes vale mais a pena você. Charlie Brown, eu sou muito Charlie fã. Eu não Não. sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Quando estou com você. É verdade, dizer histórias tristes. Pois é. Chorão.
E assim, a gente, esse negócio de curtir é muito relativo, né? Por exemplo, a gente tava conversando aqui nos bastidores, que a gente vai sair hoje à noite e tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, já tive muito essa coisa do FOMO, né? Por que eu devia estar naquela festa, eu devia ter ido pra Trancoso com todos os famosos no final do ano. Mas eu não quero. Então, assim, eu quero estar em casa, eu quero curtir essa energia em casa, não gosto de me deslocar no ano novo. Então, eu acredito que é a gente entender o que faz bem pra gente, né? É onde a nossa alma tá, né? É isso. Senão não tem sentido. Eu super concordo com a Lê. Eu também não gosto de me deslocar em Réveillon, essas coisas assim. Mas eu acho que é importante a gente achar um lugar onde a gente queira estar, sabe? A gente quer gastar essa energia com a gente mesmo ali, com amigos mais próximos, dentro de casa, um churrasquinho, um final de semana numa casa, sabe? Tipo, eu gosto, acho super válido, assim. Sim. E aí, eu acho que isso sintetiza o lance do leve de corpo e mente. Exatamente. Não é? Digam pra vocês o que é ser leve de corpo e mente. Douglas. E eu vou repetir o que eu falei, que é essa coisa do equilíbrio, gente. Eu acho que a nossa vida precisa disso, sabe? Hoje a gente vive trabalhando uma correria danada. Quem mora em São Paulo aqui sabe disso. Trabalho o tempo todo e a gente precisa ter pessoas que a gente gosta. A gente precisa ter um tempo pra gente, sabe? Pra nossa família, que é muito importante, gente. Tudo na vida passa, sabe? As coisas que ficam, acho que são os laços que a gente cria na nossa vida, que é extremamente importante. Ai, lindo. Ai, que fofo, muito fofo. Achei lindo. Eu achei. Eu Olha, achei lindo. Pra mim, aquela, você nem perguntou, mas pra mim. Não, amiga, Já mas vou eu ia falando. perguntar. Ai, amiga, obrigada. Óbvio, você acha? Amiga, pra mim, é uma coisa que eu sou uma pessoa muito combativa e eu trabalho muito isso. Então, pra mim, é muito escolha suas batalhas. Sim. Então, assim, eu me envolvia em tudo. Sabe? Ai, fulano de tal não sei o quê, fulano de tal não sei o quê. Então, eu me envolvia tanto nos outros que eu percebia que eu tava fugindo de mim. Exatamente. Então, na verdade, ter uma vida leve... Ter uma vida leve, uma vida livre. Ter uma vida livre e leve, com muito equilíbrio, é você se conhecer, né? Sim. A doutora aí sabe mais do que a gente. A gente se conhecer, o autoconhecimento, a idade é muito boa. Hoje eu tenho 33 anos e quando eu lembro quando eu tinha 23 anos, eu falava, caramba, eu não sabia nada da vida. Isso é muito louco, né? Da maturidade. Você fala assim, cara, eu sei maturidade. o que eu tô fazendo. Isso é tão gostoso. E E as pessoas não falam isso pra gente. Isso alinha a gente, né? Fala, mas a gente nem acredita. Será? Eu acho. É? Eu ouvia muito isso. Fala, mas você não tem também. maturidade pra entender isso. Só acredita quando Fala. vive. Exatamente. Eu acho que eu não É concordo. aquela coisa da mãe falando do tipo assim, quando você for mãe, você vai entender. É verdade, verdade. Isso, a gente Que não sempre acredita. fala, né? Sempre fala. Verdade. Sempre. Só quando você chega nesses momentos que você entende. Exato, cai É a verdade. ficha. Cai a ficha. E Bia, pra você, leve de corpo e Olha, mente. eu acho que é lembrar que em 8 bilhões de pessoas, que a gente atingiu a humanidade, 8 bilhões de pessoas, você é a única. Nós somos únicos. Isso faz toda a diferença. Somos os únicos animais que podemos evoluir por tomada de consciência. Todos os outros estão programados para executar uma função. E a gente pode escolher para onde a gente está indo. Então, um brinde à leveza, à liberdade, o respeito. E ser leve é isso. E um brinde a nós? Vamos brindar? Ai, vamos brindar, pelo amor de Deus. Delicioso. Cheers. Prazer. Eu tô leve de corpo e mente agora. Eu também. Vocês estão? Eu já tô no espírito. E, pessoal, a gente tá chegando ao fim, infelizmente, dessa conversa muito gostosa. E se você que está aí nos vendo, nos ouvindo, ainda não seguiu essas pessoas maravilhosas, o momento é agora. Tu foi besta esse tempo todo, aí agora você vai pegar e vai seguir. Quero agradecer doutora Ana Beatriz, eu já era muito Bia, sua fã. doutora não, a gente morre sem isso. Mas é que é tão esquece. bonito. Não, não é não, é Tá? feio. Bibi. É Bia. Bia? Com certeza. Bibi? Bibi. Fonfon. Fonfon. Yeah. Bia, você é incrível. O trabalho que você faz é maravilhoso, é inspirador e é acessível, que eu acho que é a coisa mais importante. Que não adianta nada a gente ter conhecimento e a gente não saber dividir com o outro. E você tem isso, essa facilidade, assim, é lindo de ver, é muito... Mas, meu amor, quando o conhecimento você não compartilha, ele explode dentro de você, você vai adoecer. É verdade. É egoísmo. Então, falando em compartilhar, compartilhe as suas redes sociais com quem tá nos vendo. Também vai ficar aqui no GC, o @ da Bia. Mas, por favor... O Instagram é @AnaBeatriz11, o YouTube é Ana Beatriz B. Silva, Face é doutora Ana Beatriz. E eu também quero agradecer os nossos convidados incríveis. Eu já era muito fã de vocês. Pra mim é uma honra que vocês não têm ideia de quão nervosa eu tava pra falar com vocês todos. E eu só tô mais apaixonada. Douglas, você é alegria em pessoa. Você
É uma pessoa inspiradora também. E o trabalho que você faz é lindo, dentro de campo, fora de campo. De campo não, é quadra que diz, quadra. né, gente? Eu sou... Tá tudo bem. Todo mundo entendeu, todo mundo Eu tava aqui entendeu. assim, ó. Você é atacante fazendo gol. Ai, que chato isso. Tá, dentro e fora de quadra. Mas é verdade, você é maravilhoso. Eu já era apaixonada já e agradeço muito a sua presença. Ai, Obrigada. que isso. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Uma honra e um prazer pra mim estar aqui trocando experiência com vocês. De verdade, adoro vocês. Já vamos marcar, tá? Que agora Vamos a senhora marcar. não pode. A gente vai Por marcar. favor, Vou chamar vamos vocês curtir. pra ir lá pra São José. Pra Sanja. assistir. Vai passar. Ah, você já é de lá, né? Então Eu você vai pra vou. sua Eu casa. vou te mandar vai lá. mensagem quando Manda eu estiver lá. mensagem, vai lá assistir um jogo. Fica em casa, dorme lá. Tá tudo certo. Rolê combinado Por favor. já, tá? Ai, noite do Muito pijama. obrigado, gente. Um prazer. De verdade. Obrigada. E Douglas, se alguém ainda não te segue, deixa seu arroba aí, onde a gente Meu acha. Instagram, Douglas Souza, não repete o S. É YouTube Douglas Souza BR, igual o TikTok. E o Twitter, Douglas Correia S. Xanda, muito obrigada. Você já salvou a minha vida várias vezes e você nem sabe. Pra mim é muito emocionante mesmo estar aqui de frente com você e batendo esse papo. Obrigada. Ai, gente, é muita responsabilidade ouvir isso, amiga. Não, Mas é obrigada, verdade. fico feliz. Adorei conhecer vocês. A gente curtiu esse momento aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Alexandrismos em todas as redes. E também tem o Movimento Corpo Livre pra vocês seguirem, pra aproveitarem, pra desconstruírem o olhar sobre beleza e começar a normalizar outros tipos de corpos e entender que a gente pode ser livre com o corpo que a gente tem e viver agora. Porque só vale se for pra curtir, né? Então vamos curtir agora. Vamos curtir hoje, né? Não vamos esperar pra curtir, não. Não vamos. É sobre isso. E a gente tanto não vai esperar pra curtir que você aí que tá nos ouvindo, o papo, sabia que ele continua? Sim, ele continua nas páginas de Michelob Ultra BR. Então não perde tempo, vai lá seguir Michelob Ultra BR. E assim, só vale se for pra curtir, vamos ficar levinho de corpo e mente. Vem comigo e vamos continuar com essa onda toda por lá. Um beijo e até a próxima! Beijo. Ai, eu tô sentindo a gente tão leve de corpo e mente, acho que merece um brinde. Vamos brindar? Vamos, saúde! Beba com moderação.